Você tem ouvido por aí, naquele famoso pacote de informação de grátis, que o mercado atacadista de carne bovina terminou maio sem força? Que nos últimos 7 dias do mês, na média de todos os cortes desossados vendidos no atacado, os preços caíram 0,7%? E que a queda foi puxada principalmente pelos cortes de dianteiro, que recuaram 1,7%? E mais, que apesar do período de virada de mês, o baixo ritmo de reabastecimento dos estoques do varejo promoveu esse comportamento de baixa ao longo desses dias? Não terminou, não. Tem ouvido por aí que, associado a esse quadro, os estoques dos frigoríficos estão elevados, porque grande parte das escalas de abates estão completas por 6 dias? Pois jogue tudo isso no lixo e tenha uma única certeza, que isso é a típica informação jogada no mercado por parte de grandes frigoríficos e seus colaboradores, diretos ou indiretos, e que, claro, a realidade desse mercado está bem distante de tudo isso. Mas qual é a conta que essa parte do mercado tenta esconder de você? Vamos começar com o atacado de carne bovina, com estudo exclusivo produzido pela equipe de pecuária de corte da Rural Business. Veja que o dianteiro bovino encerrou o mês de maio com o quilo na média de R$ 9,02, ou 18,4% acima do visto em maio do ano passado, e recorde para esse mês. A ponta de agulha também valorizou de forma expressiva, 14,5%, com o quilo encerrando o mês de maio na média recorde de R$ 8,74 contra R$ 7,63 de um ano atrás. O traseiro bovino fechou em R$ 11,53 o quilo, alta de 0,7% e o maior valor da história. Agora responda. O que você acabou de ver indica sobra ou oferta de gado acima das necessidades de demanda ou justamente o contrário? Tem mais um detalhe, hein? Hoje, o valor do dianteiro e do traseiro bovino voltou a aumentar, sendo negociado agora no patamar de R$ 11,60 e o dianteiro por R$ 8,80. Pois bem, agora nós vamos ao fechamento do valor médio do boi e da vaca gorda, de acordo com o indicador Boi Gordo Brasil da Rural Business, para boiadas de classificação BB, aquelas de boa terminação e boa logística. De acordo com uma média simples entre os valores máximos e mínimos praticados nas maiores praças produtoras do país, apurados por nossa equipe de pecuária de corte, o Boi Gordo Brasil fechou o mês de maio na média recorde de R$ 151,87 a arroba, avanço de 9,7% sobre o mesmo mês de 2018. Os R$ 141,83 de média para a arroba da vaca gorda Brasil, anotado neste mês de maio, também revela recorde absoluto para o intervalo analisado, avançando 9,5% sobre o visto em maio do ano passado. E aí, vai continuar acreditando nessa conversinha fiada de comprador de gado de grande porte aqui do Brasil? Para terminar esse assunto, saiba que no varejo, os preços dos cortes derivados do traseiro bovino subiram, em média, 6,3%, com a média geral de R$ 19,18 o quilo. E os cortes do dianteiro bovino registraram alta de 22,7% e média geral de R$ 12,86 o quilo. Pois bem, com a contabilidade de maio feita, saiba que as mesas de estratégia de compra dos grandes frigoríficos estão extremamente preocupadas com os rumos do mercado, já que estamos num mês de demanda explosiva por causa das tradicionais festas juninas e com estoques cada vez mais baixos nos campos de pecuária de corte do Brasil. Essas mesas sabem que será muito difícil segurar aí o valor do boi e da vaca gorda no país, mesmo com a tentativa de alguns de desviar esse mega problema estratégico com alguma vaca louca velha por aí. E por falar nisso, nossa equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business volta ao tema do caso registrado no Mato Grosso, para que possamos acabar definitivamente com esse tipo de conversa fiada e que não passa de mais uma ação de oportunistas que usam o manto sanitário para tentar derrubar o valor do gado gordo aqui no Brasil.
Júlio Brissac, nosso analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, alerta que o mais recente caso de uma vaca louca velha detectado no estado do Mato Grosso, de acordo com o laudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, é uma ocorrência atípica, ou seja, não é causado pela ingestão de ração com produtos à base ou resquício de origem animal, mas sim por causa da idade avançada desse animal. Brissac lembra mais uma vez que, nesse caso, a doença ocorre de maneira espontânea e esporádica e precisa mesmo, e já, entrar na história da pecuária de corte do Brasil como um marco para que se acabe de vez com a ação de especuladores que usam problemas sanitários como argumento. O analista alerta que, para a nova pecuária de corte do Brasil, não basta mais dizer que se tratava de um caso na forma atípica e que a vaca tinha 17 anos e que a suspeita da doença foi detectada ainda no transporte para o frigorífico onde seria abatida, na região norte do Mato Grosso. A nova pecuária de corte do Brasil exige transparência, pois, do contrário do que ocorria no passado, já passou da hora do Ministério disponibilizar o acesso ao resultado do laudo para todo cidadão brasileiro. Todos que operam na atividade deveriam, a partir de agora, exigir das autoridades responsáveis a resposta para perguntas básicas e extremamente importantes, como, por exemplo, para qual frigorífico do Mato Grosso esse animal seguiu para ser abatido? Em que data esse fato aconteceu? Quanto foi pago por esse animal? E de quem é essa vaca louca, velha, que com essa idade tão avançada e depois de tantos serviços prestados numa propriedade rural, ao invés de ser enterrada, foi parar num frigorífico? São perguntas básicas como essas que têm o poder de acabar com qualquer tipo de dúvida sobre o caso. Tem o poder de, daqui para frente, destruir a capacidade que os oportunistas acham que têm de derrubar o valor do boi e da vaca gorda no Brasil por meio de supostos problemas sanitários, enviando a notícia para um jornal ou TV. Não basta só dizer que um animal sujeito a todo tipo de doença devido à sua idade avançada não traz qualquer risco para a população, já que todo o material de risco especificado foi incinerado no próprio matadouro e que não houve ingresso de nenhum produto na cadeia alimentar humana ou de ruminantes, como até hoje informa o Ministério. Insistimos, a nova pecuária de corte do Brasil quer detalhes sobre esse caso. Quer saber quem enviou a vaca louca para o frigorífico. São respostas básicas, fundamentais e que podem, em minutos, diagnosticar uma ação de má-fé de um especulador oportunista, caso isso de fato tenha acontecido. Nesse novo ambiente, o INDEA, que é o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso, por exemplo, não vai mais informar apenas que a doença foi detectada durante um teste de triagem, numa análise de rotina realizada pelo Sistema de Vigilância Nacional. Definitivamente não basta só dizer que o INDEA tomou todas as providências cabíveis e, após análise em laboratório de referência no Canadá, foi detectado que se tratava de uma encefalopatia na variedade atípica, que ocorre por conta da idade do animal e que, portanto, não é transmissível a outros animais ou seres humanos. Não adianta a INDEA ressaltar que são realizadas ações rigorosas de fiscalização em estabelecimentos de criação de gado no estado, além de testes de rotina nos alimentos fornecidos aos ruminantes, de modo a prevenir a ocorrência dessa doença. Também não é suficiente dizer que o produtor rural mato-grossense conhece as normas brasileiras e está comprometido com os métodos de prevenção em vigor. Da mesma forma, também não basta a ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, entidade criada para defender os interesses comerciais dos frigoríficos exportadores de carne bovina aqui do Brasil, reforçar que o caso não representa risco para a cadeia de alimentação humana ou animal, e nem divulgar um comunicado onde reafirma a confiança nos controles sanitários brasileiros e que a identificação do caso demonstra a segurança e a eficiência desses sistemas. Como alertamos aos nossos assinantes, desde o anúncio do caso, nós, aqui na Rural Business, sabemos que, pelas normas da OIE, o Brasil não sofrerá qualquer alteração de classificação de risco para a doença e vai continuar na classificação de risco insignificante, que é a melhor possível para a EEB. Em mais de 20 anos de vigilância para a doença, o Brasil registrou somente 3 casos de encefalopatia atípica e nenhum caso clássico da doença. E não será registrada nenhuma ameaça de embargo ao mercado brasileiro da carne, a não ser por algum outro oportunista tentar plantar aí mais essa fake news no mercado.
Mas, diferentemente do que ocorria no passado, a nova pecuária de corte do Brasil quer ver o atestado do Laboratório do Canadá estampado na mídia e todas as informações sobre a tal vaca velha louca, de onde surgiu e onde morreu. Brissac diz ainda que a nova pecuária de corte do Brasil deixou de ser inocente e vai acabar esse ano com a ação de especuladores oportunistas que, por décadas, usaram e deturparam o mercado do gado gordo e da carne bovina, ao explorar falsamente casos sanitários envolvendo bovinos no Brasil. Se alguém aí soprou no seu ouvido que tem comprador fora dos negócios porque está com medo de retaliação por conta do caso da vaca velha louca lá do Mato Grosso, assim que o Jornal Nacional anunciar o caso, faça exatamente como esses oportunistas. Saia do mercado por 3 dias. Aí você vai ver e ouvir o seu telefone tocar como nunca. Avante Pecuária de Corte do Brasil. Só com informação profissional de mercado vamos sobreviver. Eu sou Carmen Cestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. Você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.